Está gravando então a partir de agora. Pessoal, vou começar então, tá? A gente tem 2 aulas, mas sabem que eu não vou usar as 2 aulas, né? Vamos resolver a prova bem tranquilinho, bem passo a passo, para entender tudo. E daí a gente encerra por hoje. Quarta-feira, recuperação. Tem 2 pessoas para recuperação. Obviamente vocês já sabem, porque as notas estão todas lá no sisteminha já. Certo? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. E vamos começar então. Então, questão número 1. Questão número 1. Questão número 1 fala assim: de acordo com as definições de temperatura, assinale V para verdadeiro e F para falso. E a gente tem ali 5 letrinhas, né? Letrinha A, B, C, D e E. Então vamos olhar lá. A letra A fala assim: a escala Celsius é a mais utilizada no planeta. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Então, a escala Celsius realmente é a escala mais utilizada no planeta inteiro, né? Isso não quer dizer que é a correta, mas é a mais utilizada. É o mesmo caso do quilômetro por hora, né? A maior parte do mundo usa para medir velocidade quilômetro por hora. Alguma parte do mundo aí usa milhas por hora, mas o correto é metro por segundo. Para a temperatura, a ideia é bem parecida. A letra B. 2 corpos com a mesma energia interna estarão obrigatoriamente com a mesma temperatura. E é falso isso, né? Então, não consigo abrir minha caneta. Isso é falso, não é verdade. Eu posso ter 2 objetos com a mesma energia interna, só que um deles, toda essa energia está disposta em uma única molécula. Nesse caso, esse objeto teria uma temperatura altíssima. Já se eu tiver outro objeto com a mesma energia interna, mas com essa energia espalhada em trilhões e trilhões de moléculas, a temperatura dele é mais baixa. Então a temperatura é a média das energias e não necessariamente a energia, né? A energia total, a soma. A letra C. A temperatura é relacionada com a energia interna média das partículas. Acabei de falar isso, né? Verdadeiro. Então é energia média e não energia total, né? A letra D. Podem-se atingir temperaturas abaixo do zero absoluto. Falso. Lembra, o que é a temperatura, então? É a agitação média das moléculas. Se eu for resfriando um material, essa molécula vai vibrando cada vez menos. Até que se eu retirar totalmente a energia dela, ela ficaria no zero absoluto. Se ela já está no zero absoluto, eu não posso esfriar mais. Esfriar significa tirar energia. Eu já tirei toda a energia, né? Então, o próprio conceito de temperatura já define que o zero absoluto é o limite. Letra E. A escala Kelvin é cientificamente correta de acordo com SI. Verdadeiro. Então, na temperatura, a escala Kelvin é a escala correta para medir as temperaturas, né? Certo? A gente usa Celsius, mas o correto mesmo seria Kelvin. Tranquilinha, questão número 1? Dúvidas? Fechou? Número 2. Então, número 2, ele fala assim: sobre o conceito de equilíbrio térmico e a lei zero da termodinâmica, assinale a alternativa incorreta. Então, eu tenho que assinalar qual está incorreta. A letra A. O equilíbrio térmico entre 2 ou mais corpos é estabelecido quando estão à mesma temperatura. Então, absolutamente correta, né? Certo? O que é o equilíbrio térmico? É quando 2 objetos estão exatamente na mesma temperatura. Então, tá perfeito. 2 ou mais, né? Letra B. Se um corpo A estiver em equilíbrio térmico com o corpo B, e este último com o corpo C, podemos afirmar que A e C também estão em equilíbrio térmico. Pessoal, essa é a definição da lei zero da termodinâmica. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico entre eles e um deles está em equilíbrio com outro, com o terceiro corpo, então os outros dois também estarão, né? Certo? Então, absolutamente correta a letra B. A letra C. Quando usamos um termômetro para medir a temperatura de uma pessoa, devemos aguardar um certo tempo até que ele, né, o termômetro, atinja o equilíbrio térmico com a pessoa. Então, absolutamente correta também a letra C. Portanto, né, por exclusão, a única que sobrou foi a letra D. Então, ela é a incorreta, portanto, ela você deve assinalar. Mas vamos ler. A letra D fala: um termômetro nunca atinge realmente o equilíbrio térmico com o objeto medido. Então, obviamente está errado, né? Porque ele atinge sim. Tudo bem? Agora pensa o seguinte: se o termômetro atingir o equilíbrio térmico com uma pessoa,
significa que o termômetro esquentou. Se o termômetro esquentou, por definição, a pessoa tem que ter perdido um pouquinhozinho de calor. Como o termômetro é muito pequeno, é desprezível nessa quantidade de calor que a pessoa perde. Tudo bem? Mas na prática, a pessoa esfriou um pouquinho quando usa o termômetro. Então a ideia é que quando você usa um termômetro, você altera a medida. Pensa que você pega um metro para medir um metro ou uma trena para medir o tamanho de uma mesa. Só você colocar a trena em cima da mesa, você alterou o tamanho da mesa? Não. Agora, quando você vai medir a temperatura de alguma coisa, só você colocar o termômetro, você alterou. É um pouquinho microscópico, não faz diferença, mas tem uma alteraçãozinha, né? Mas ele atinge equilíbrio térmico, sim, tá? E é isso que a letra tá falando, por isso tá errado. Fechou então o número 2? Tranquilo, né? Número 3. Então, questão número 3 agora. O número 3 fala assim: 4 sondas espaciais foram mandadas para 4 lugares diferentes do sistema solar. Porém, uma das sondas teve seu termômetro avariado. As leituras obtidas pelas sondas estão apresentadas a seguir. Assinale aquela que representa a sonda com o termômetro avariado. Então, basicamente, ele está dizendo assim: das 4 temperaturas que tem ali embaixo, uma delas não tem como ser medida. O termômetro estava quebrado. Então, qual delas é impossível de ser atingida na prática? Então, nessa questão, é legal a gente lembrar do zero absoluto. Então, em C, F e K. Em Celsius, o zero absoluto vale menos 273 graus Celsius. Em Fahrenheit, o zero absoluto vale menos 459,4 graus Fahrenheit. E em Kelvin, o zero absoluto é 0 Kelvin. Ou seja, essas 3 temperaturas aqui, elas são as menores temperaturas possíveis de se atingir. Vejam que a letra A está falando que o termômetro dessa sonda mediu uma temperatura de menos 2 Kelvin. Menos 2 Kelvin é abaixo do zero absoluto. E isso é impossível, né? Eu não posso chegar abaixo do zero absoluto. Então, a letra A está representando para a gente o termômetro que está quebrado. É impossível atingir aquela temperatura. Certinho, pessoal? Beleza? Bom, se por acaso vocês perderem a câmera aí, é porque meu celular reiniciou, tá? Porque na aula anterior ele deu uma reiniciada, sei lá por quê. Bom, continuando então, pessoal. Número 3 foi, né? Então agora tem as questões que a gente tem que fazer continhas. Então, questão número 4. Acho que a 4 cabe aqui. Não, de conta eu vou fazer enter. Lembre que eu vou pegar essa aula e vou subir no YouTube depois, né? Consegue ouvir minha cadela latindo sem parar? Tá. Parece que ela tá latindo dentro da minha cabeça. Sim, achei até que era minha. Não tem problema, né? Acho que vocês ouvem bem baixinho. Bom, se estiver incomodando, falem, tá? Que eu expulso ela de casa. Pessoal, questão número 4, então. Ela fala assim: na música Don't Stop Me Now, da banda britânica Queen, Freddie Mercury canta. Eu não vou ler em inglês, tá? Mas basicamente ele fala. Não, vamos ler, não tem problema. I'm burning through the skies, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. Em tradução livre, podemos ler como: eu estou queimando pelo céu. 200 graus, é por isso que me chamo de Sr. Fahrenheit. Então, basicamente a música, ele fala que a temperatura é de 200 graus Fahrenheit, certo? Transformando a temperatura indicada na música para graus Celsius e para Kelvin, qual será provavelmente o valor encontrado? Então eu tenho que transformar esse valor para Celsius e esse valor para Kelvin, certo? Então eu vou começar transformando para Celsius. Então, para transformar de Fahrenheit para Celsius, eu vou usar C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Essa é a equaçãozinha. Substituindo aqui os valores. Eu quero descobrir o C, então vai ficar C sobre 5 igual F vale 200. 200 menos 32 sobre 9. C é igual. 200 menos 32, eu vou fazer na minha calculadora porque eu não quero errar mesmo, tá? 168. O 5 que está dividindo passa multiplicando e o 9 continua dividindo aqui. Bom, eu posso fazer tudo isso de uma vez só, né? 168 dividido por 9. 18,66666 vezes 5. Resultado é 93,33 graus Celsius. Estou calculando Celsius, graus Celsius. Então, esse
Essa é a temperatura de 200 graus Fahrenheit em graus Celsius. Se vocês olharem nas alternativas, só tem uma alternativa que tem 93 graus Celsius. Então tem que ser a letra A, né? Não dá para ser outra. A gente já sabe que tem que ser a letra A. Porém, eu vou fazer a continha para transformar em Kelvin. Só que para transformar em Kelvin, eu não preciso transformar de Fahrenheit para Kelvin. Eu posso transformar de Celsius para Kelvin. A transformação entre Celsius e Kelvin, ela seria assim. Essa seria a equação. Só que toda vez que você escrever essa equação, o 5 vai cortar. Toda vez. Então nem precisa escrever, tá? Eu escrevo para lembrar que some. Mas nem precisa, né? Então o C vale 93,333. O menos 273 passa mais. Então a temperatura em Kelvin seria de 93 mais 273, que dá 366 Kelvin. Essa é a temperatura. Certo? É claro que tem vírgula 333, né? Mas é de menos isso. De qualquer forma, resposta correta, letra A. Bem tranquilinha essa de transformação, né? Número 4. Alguma dúvida, gente? Se tiverem dúvida, né? Podem perguntar. Certinho, então. Número 5. Deixa eu rolar minha página aqui para baixo. Então, número 5. Vamos lá. Número 5. A escala Reaumur, que é uma escala que não é usada mais, né? Foi proposta em 1730 pelo físico francês René Antoine de Reaumur. E seus pontos fixos são 0 graus Reaumur para o congelamento da água e 80 graus Reaumur para a ebulição da água. Daí a pergunta é, se um croissant, já que está tudo em francês, né, precisa ser assado a 180 graus Celsius, esse valor seria equivalente a quanto na escala Reaumur? Pessoal, então eu vou fazer a questão bem passo a passo para ficar bem clara, tá? Então a gente tem o seguinte, vou começar fazendo o quê? Vou começar montando o diagrama. Então eu vou relacionar graus Celsius com graus Reaumur. No nosso diagrama, a gente vai fazer assim. Na linha de cima, eu coloco a temperatura em que a água ferve. Na linha de baixo, eu coloco a temperatura em que a água congela, ou que o gelo derrete, né? E no meio, eu coloco uma letra. Então, qual a temperatura que a água ferve em Celsius? 100. Qual a temperatura que a água ferve em Reaumur? Bom, a questão fala que é 80. Ebulição da água, né? Qual a temperatura em que a água congela em Celsius? 0. E em Reaumur? 0 também. E no meio eu vou colocar uma letra, C e R, ok? Não podia ser qualquer letra, mas eu posso colocar C e R, né? Então vamos fazer a primeira parte da questão. Primeira parte, eu vou construir uma equação de conversão. Uma equação que transforma de C para Reaumur ou o contrário, né? Então, a base dessa equação é uma regrinha de proporção que ela é sempre igual. M menos B sobre CI menos B. Eu igualo isso com ela mesma. M menos B sobre CI menos B. E é claro que é igual, porque eu escrevi 2 vezes a mesma coisa. Só que eu aplico uma vez para cada unidade. Então, primeiro para o C. Meio, C, menos baixo, 0. Cima, 100, menos baixo, 0. Do outro lado agora para a escala Reaumur. Meio, R, menos baixo, 0. Cima, 80, menos baixo, 0. Próxima linha, só fazer as continhas de menos. C menos 0. C, 100 menos 0, 100. Do outro lado, R menos 0. R, 80 menos 0, 80. Se você quiser deixar assim, tudo bem, tá certo. Mas eu posso simplificar mais ainda. Tá? Posso cortar um 0 de cada lado. Os dois lados de baixo são pares. Então eu posso dividir por 2 os dois lados de baixo. 10 por 2 dá 5. 8 por 2 dá 4. Então essa equação que a gente chegou aqui no final, é a equação mais simplificada possível, né? Certo? A questão não pediu para a gente falar qual é a equação, né? Não pediu para a gente escrever a equação, mas eu vou precisar usar. Por isso que eu fiz ela aqui bem simplificadinha. E agora eu vou fazer o que a questão pediu, né? A questão falou assim, o croissant tem que ser assado a 180 graus Celsius. Quanto isso vai dar em graus Reaumur? É isso que eu tenho que fazer, né? Transformar de Celsius para Reaumur. Pego a nossa equação e no lugar do C eu coloco 180.
Então vai ficar 180 sobre 5 igual a R sobre 4. 180 sobre 5, 36. 4 que está dividindo, passa multiplicando. Então, a temperatura que o croissant tem que ser assado, 36 vezes 4, 144 graus Reaumur. Então, esse é o nosso resultado final, certo? Então, esse daqui é o resultado final. Resposta correta, de acordo com essa prova aí, letra B. Fechou? Pessoal, então, com o final aí da questão número 5, a gente encerrou todas as questões envolvendo temperatura, escalas de temperatura, tá? Para quem vai fazer recuperação aí, tá praticamente a mesma coisa, tá? Não coloquei nada muito mais fácil, nem nada muito mais difícil, né? Não tem porquê. Deixa eu tomar um gole da minha aguinha. Continuando, então, vamos para o número 5. Número 5 não, essa já era 5, né? Vamos para 6. Então, vira a página, a gente faz a 6 e a 7 na outra página. Tem página suficiente? Tem. Então, continuando aí, pessoal. Questão número 6. Então, o número 6 fala assim. Sobre dilatação térmica, assinale a alternativa correta. Letra A. Uma lâmina bimetálica pode ser construída com um tipo de material somente. O nome já deixa bem claro, né? Uma lâmina bimetálica. Bi é 2, então ela tem que ter 2 materiais, 2 metais. Então a letra A está errada. A letra B. Todas as substâncias dilatam exatamente da mesma forma. Aqui é errado de duas formas diferentes, tá? Então, primeiro, se elas dilatam todas da mesma forma, elas deveriam ter o mesmo coeficiente de dilatação. E isso é falso. Cada material tem um coeficiente de dilatação diferente. E tem mais uma coisa. A água, ela dilata de uma forma diferente de todas, né? Porque entre 0 e 4 graus Celsius, ela tem aquele comportamento ao contrário. Quando eu esquento de 0 para 4, ao invés dela aumentar, ela encolhe, certo? Então, não, né? Não é todas as substâncias que dilatam da mesma forma e nem todas as substâncias aumentam quando eu esquento. Então, tá bem errado a letra B. A letra C. A 4 graus Celsius, a água possui a menor densidade e, consequentemente, o maior volume. Tá exatamente o contrário à letra C. O correto ali na letra C seria que a 4 graus Celsius, a água possui a maior densidade e, consequentemente, o menor volume. A 4 graus Celsius, a água é mais pesada, ok? E a última, letra D, já que foi a última que sobrou, ela é a resposta correta. Olha que fácil como faz essa questão, né? A letra D fala, uma lâmina bimetálica muda seu formato em função da variação de temperatura. E tá correto, né? Certo? Então ela tem um formato bonitinho, quando eu mudo a temperatura, ela vai entortar para um lado ou para o outro, dependendo dos materiais, da variação de temperatura. Então essa é a ideia de uma lâmina bimetálica, mudar o formato em função de uma mudança de temperatura. Certinho, letra D, né? Número 7. Vou fazer essa, 8 aqui também. Número 7. Sobre dilatação térmica, assinale V para verdadeiro e F para falso. Eu perdi. Achei. Sobre dilatação térmica, assinale V para verdadeiro e F para falso. A gente tem ali 5 letras, né? Letra A, B, C, D e E. Então, pessoal, ficou assim. Ó. Letra A. As juntas nos trilhos dos trens aliviam os transtornos causados pela dilatação dos materiais. Então, a letra A é verdadeira, né? Letra A é verdadeira. Quando eu tenho um espacinho entre um trilho e outro, se esse trilho dilatar, não tem problema, ele pode absorver esse espacinho, né? Se eles estivessem colados um no outro, né? Se eles estivessem grudados um no outro assim, quando dilatar, ele não tem para onde ele pode entortar, né? Certo? Vai ficar maior, não tem para onde dilatar, ele entorta. A letra B. Quando esfriamos uma chapa metálica com um furo no centro, esse furo irá aumentar de tamanho. Bom, se eu esfrio o material, ele encolhe, certo? Inclusive os buracos que fazem parte dele. Então é falso. Se eu esfriar uma chapa, o furo encolhe. Se eu esquentar, ele aumenta. Letra C. Aumentando a temperatura de um objeto, suas moléculas vibram mais, aumentando assim
tamanho do objeto. Essa é a definição de dilatação, né? Então, dilatação significa moléculas mais agitadas precisam de mais espaço, por isso os objetos ganham. Por isso os objetos ganham um tamanho, né? Então, está absolutamente correto. Letra D. Os líquidos só possuem o coeficiente gama. Absolutamente verdadeiro também. Certo? Líquido não tem nem alfa nem beta, né? Líquido só tem o gama, só volume. E a letra E. Uma garrafa de vidro completamente cheia de determinado líquido é aquecida. E verifica-se que parte do líquido vaza. Logo, podemos concluir que o líquido dilatou e a garrafa encolheu. Se eu esquentar uma garrafa, ela encolhe? Não, né? Não encolhe. Então, o que está acontecendo aí na letra E? Os dois materiais dilatam, só que a água dilata mais do que o vidro. Então, não é que a garrafa encolheu, a garrafa dilatou também, só que o líquido dilata mais ainda. Então, é falso. Certinho, pessoal? Número 7. Fechou aí. E para fechar a questão, para fechar a prova, a gente tem a questão número 8 e a 9. Então, vamos lá. Deixa eu separar assim, pegar uma caneta aqui. Então, vamos fazer as continhas aqui da 8 e da 9. Pessoal, a 8, teoricamente, você tem que fazer duas contas. Mas não precisa, tá? Beleza? Então, ele fala assim, ó, um fio metálico, daí ele fala o alfa. O alfa desse fio, que é o coeficiente de dilatação linear, é 30 vezes 10 na menos 6. E a unidade de coeficiente de dilatação é graus Celsius elevado a menos 1. Possui 500 metros de comprimento a 0 graus Celsius. Então, o tamanho inicial é 500 metros, quando a temperatura inicial é 0 graus Celsius. O que a questão fala assim é, podemos afirmar que ele possuirá um comprimento máximo a 100 graus Celsius de... Então, se eu esquentar ele de 0 até 100, qual vai ser o comprimento máximo dele? É isso que eu preciso calcular, só isso. Quero calcular o tamanho final quando a temperatura for 100 graus Celsius. É só essa conta que você vai ter que fazer, certo? Bom, então vamos lembrar aqui as duas equaçõezinhas. Aqui, ΔT é T menos T0. E eu tenho que ΔX é X menos X0, certo? A equação padrão da dilatação térmica é assim, né? ΔX é igual a X0. Aqui vai a letrinha, né? Alfa, beta ou gama. Nesse caso a gente está falando de comprimento, é alfa. ΔT. Nesse caso, o que eu vou fazer é substituir o ΔX e o ΔT pelo que está lá nas equaçõezinhas. Então, no lugar de ΔX, eu vou colocar X menos X0. Igual a X0, alfa, e no lugar de ΔT, eu coloco T menos T0. E agora é só substituir os valores. Tamanho final é o que eu quero descobrir. Menos. Tamanho inicial, 500. Igual. Tamanho inicial, 500. Alfa, 30 vezes 10 na menos 6. Temperatura final, 100 menos temperatura inicial, 0. Então fica assim a nossa equação, com tudo substituído, né? X menos 500 é igual. Agora você vai multiplicar... Bom, vou resolver primeiro o parênteses, né? Então, quanto dá 100 menos 0? 100 menos 0 é 100. Né? Vamos fazer isso direto. E agora eu vou multiplicar todos os números. 500, 30 e 100. 500 vezes 30 vezes 100. Vamos fazer na calculadora. 500 vezes 30 vezes 100. Dá 1.500.000. 1.500.000 vezes 10 na menos 6. Então ficou assim. Para eliminar o menos 6, eu tenho que pegar essa vírgula que está aqui no final e andar 6 casas para a esquerda. Se eu andar com a vírgula 6 casas para a esquerda, eu encontro x menos 500 igual a 1,5. Ok? 1,5. E agora o menos 500 passa mais. Então fica x igual 500, aqui é o menos, passou mais aqui na frente, mais 1,5. E finalmente eu chego no resultado final, 501,5 metros. Então essa é a primeira resposta da questão, né? 501,5 metros. Olhando as alternativas,
É só a letra A que fala 501,5 metros. Então a resposta correta tem que ser a letra A. Não pode ser a letra B, né? Nem a C, nem a D. Certinho, gente? Inclusive, a letra B e a letra D são iguais, né? Acabei de ver aqui. Que burro. Então, poderia ser essa mesmo, né? Bom, olha aí, gente. Vejam que todo problema, a única coisa que você tem que saber nessa questão para acertar é pular as casas corretas. Só isso. Porque a diferença entre letra A, B e C é só o número de casas que você pulou. A outra pergunta que está na questão número 8 é qual vai ser o comprimento dele quando ele estiver a menos 100 graus Celsius. Se eu trocasse a temperatura final para menos 100, o que mudaria? Então, aqui dentro do parênteses, ao invés de ficar 100, ficaria menos 100. Esse menos apareceria aqui na frente. Então, ao invés de ficar 1.500.000, ficaria menos 1.500.000. Quando eu dar com as vírgulas, a dilatação, o ΔX, ao invés de ser 1,5, seria menos 1,5. Então, ao invés de crescer 1,5 metro, ele encolheu 1,5 metro. E daí o resultado final, ao invés de ficar 500 mais 1,5 metro, ficaria 500 menos 1,5 metro, que daria 498,5 metros. Então, ficaria 498,5 metros. E são esses dois resultados que a gente tem, né? Fechou? Então, número 8. Fechou, pessoal, essa questão? Vamos, então, para a última questão da prova, né? Questão número 9. Daí eu tenho algumas coisas para falar para vocês depois. Questão número 9. Então, vamos virar a página. Questão número 9. Um tanque de gasolina de aço possui 40 litros. Então, esse é o tamanho inicial. 40 litros. E está completamente cheio de gasolina. Então, o tamanho do tanque e o tamanho da gasolina, né, a quantidade de gasolina é igual, 40 litros. Ambos estão em equilíbrio térmico. Eu não consigo ler a temperatura. Vocês conseguem ler? Não aparece escrito, né? Que coisa. Térmico, professor? Desculpa, não ouvi. O equilíbrio térmico É, é 5 graus Celsius. mas não aparece isso no arquivo, ou aparece? Na verdade, eu estou vendo a prova pelo positivo 1. Aparece 5 graus, professor. Ué, por que no meu não aparece? Bom, então tá, 5 graus Celsius. Então, em equilíbrio térmico a 5. Temperatura inicial, 5 graus Celsius. E a questão fala, né? Se a temperatura ambiente aumentar até atingir 35, então a temperatura final vai ser 35 graus Celsius. A quantidade de gasolina que vazará será de quanto? Então eu tenho que saber quanto de gasolina vai vazar. Certo? Então vamos olhar lá. Quanto de gasolina vai vazar? O que a gente vai fazer aqui? Só um pouquinho aí, peraí. Beleza. Então, pessoal, a ideia é assim, né? Calcular quanto vai vazar de cada um. Eu não vou colocar os coeficientes que estão ali na prova, vocês conseguem ver junto comigo. Então, eu vou calcular, ter que calcular quanto dilata o tanque. Então, vou colocar aqui T de tanque e aqui G de gasolina. E quanto dilata a gasolina? Então, vou ter que fazer duas contas. X0, gama, delta T. X0, gama, delta T. Para o tanque e para a gasolina. Então, para o tanque, ficaria assim. Qual que é o tamanho dele? 40. Qual que é o gama do tanque? Bom, o gama do tanque é o coeficiente de dilatação do aço. Só que veja o seguinte, lá no enunciado ele fornece o coeficiente de dilatação linear. Eu preciso do coeficiente de dilatação volumétrico. Então não é 12, gente. A questão forneceu alfa, eu preciso do gama. Gama é 3 alfas, então tem que multiplicar por 3. Então não é 12, é 36. 36 vezes 10 na menos 6. E qual que é o ΔT? Se eu for esquentar de 5 para 35, a variação é 30. Ok? Isso quer dizer que a dilatação vai ser igual. Multiplica os três números.
40 vezes 36 vezes 30. 43.200 vezes 10 na menos 6. Andando com a vírgula, ficaria 0,0432 litros. Essa é a dilatação do tanque. O tanque cresceu, então, 0,0432 litros. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a gasolina. Então, a dilatação da gasolina vai ser tamanho inicial, 40 litros, né? O tanque estava cheio. Gama da gasolina. A questão fala qual é o gama da gasolina. Então, ele fala que é 9,6 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura é a mesma, 30. Então, isso daria quanto? 40 vezes 9,6 vezes 30. Daria 11.520. Vezes 10 na menos 4. Olha a diferença. Aqui era menos 6, aqui é menos 4. Aqui eu tinha que andar 6 casas para a esquerda, aqui eu tenho que andar só 4. Ou seja, esse número aqui, ele é aproximadamente 100 vezes maior do que esse, né? Porque a diferença é 2 casas puladas. Então, o resultado aqui daria 1,152 litros. 1,152 litros. E vejam que eu tenho ali a letra A, esse número, a letra E, esse número. Foi? Tá funcionando? Ah, tá. A dilatação, obviamente, não é nenhum desses dois, né? Qual que vai ser a dilatação aparente? Então, a dilatação aparente, ela é a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. Então, a dilatação aparente é igual. Bom, a dilatação do líquido, 1,152 menos 0,432. Resultado, 1,1088 litros. Né? Fechou então, pessoal? Então, esse é o nosso resultado final. Essa foi a dilatação aparente, esse é o tanto que vazou. Então, a gasolina cresceu esse tanto, o tanque cresceu, mas cresceu pouco, e esse tanto aqui vai acabar vazando. Então, resultado correto, letra C. Tudo bem? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não? Pessoal, então, seguinte. São 6 agora. O Gustavo saiu. Ele avisou que ia ter que sair mais cedo. Mas, seguinte, faltam 5 minutos para acabar a aula. Não vou, a gente já encerrou, né? Eu queria corrigir algumas atividades, tá? Que a gente não fez nenhuma de lá. Que mais? Que mais que a gente vai fazer? Eu quero avisar para vocês, então, que no positivo on, eu abri as 2 trilhas, tá? Eu vou admitir que o Léo entre agora, só para ele ouvir essa parte. Então, repetindo, no positivo on, vocês têm as 2 trilhas abertas. A trilha de termometria, que foi até a questão número 5 da prova, e a trilha de dilatação, ok? Então, pessoal, essas 2 trilhas, elas estão abertas de hoje, que é dia... Que dia que é hoje mesmo? Hoje, que é dia 8 de junho, elas vão ficar abertas até o dia 17 de junho, que é quarta-feira que vem. Então, vocês têm esse período para fazer essas 2 trilhas, tá? São 2 trilhas, gente. Cada uma vale 1 ponto, então não deixem de fazer, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Hein? Não, tranquilo. Tranquilão? Beleza, então, pessoal. Então, façam lá bonitinho. Qualquer dúvida, vocês sempre podem falar comigo. E daí, na quarta-feira, a gente continua, tá? Beleza? Quarta-feira, a gente vai fazer mais algumas atividades para encerrar isso daqui. E quem tem a recuperação vai ser na quarta-feira à tarde. Certo? Então, quarta de manhã a gente tem aula normal, né? Vocês não têm prova. E quarta tarde, daí quem tem que fazer a recuperação faz. A recuperação, eu acho que é 1h da tarde ou 2h da tarde. Não lembro. Acho que é 2h da tarde, né? A primeira prova é 2h da tarde. Na quarta-feira. Pessoal, fechou então? Tudo certinho?
Certinho. Certo, Então, beleza. professor. Então, beleza, gente. Então, tchau para vocês e daí a gente continua na quarta-feira, tá? Eu vou subir essa aula no YouTube daqui a pouco, então quem quiser ver lá, quem quiser rever a resolução das atividades, tá lá. Tchau, pessoal. Até então, quarta. Até.